Fala Bozoca, eu sou o Elis e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês, uma série maravilhosa que desde assim do primeiro episódio eu já gostei e que eu fiz uma burrice ao assistir ela. Mas se você quer entender do que eu tô falando e saber um pouco mais sobre essa série, conhecer e adicionar ela na sua lista, que eu tenho certeza que você vai fazer isso, espera um pouco e vem comigo. That's my way. A série que eu vou falar pra vocês hoje é uma série derivada, ou seja, um spin-off, que é Merli Sapere Aude, que ela é spin-off da série Merli. Mas antes de eu apresentar pra vocês e explicar um pouco mais, a minha burrice foi que eu fui assistir Merli, só que eu me deparei com o spin-off e eu não percebi que era o spin-off. Aí eu comecei a assistir, gostei, depois eu fui pesquisar um pouco mais e eu descobri que eu estava assistindo o spin-off antes de assistir a série. Então, se você ainda não assistiu Merli e quer assistir um spin-off, eu recomendo que você assista primeiro a série, para depois você assistir a sua derivada, até porque é como se fosse uma continuação, de uma parte da história. Se você quer entender e saber o que significa Sapere Aude, e você não quer dar um Google, pesquisar o que é, porque, sei lá, tá com preguiça e etc. Sapere Aude significa ouse saber, que eu acho magnífico ter dado esse nome, para o spin-off, porque retrata muito bem sobre o que Merli é e sobre o que o spin-off ele vem trazer também. O spin-off ele estreou dia 5 de dezembro de 2019, um dia antes do meu aniversário. Olha que bacana. Ele tem uma primeira temporada com 8 episódios, em média o tempo dos episódios é entre 40 e 50 minutos, mas é tipo 42, 43, etc. E não chega a ser algo tão grande. Na verdade, você fica assistindo e querendo que aquele episódio ele seja um pouco mais comprido, que a história se estenda cada vez mais, porque os episódios são muito bons, então você vai ficar sempre com aquele gostinho de quero mais. A série ela foi criada pelo Hector Lozano e ela faz parte do serviço de streaming da Movistar Plus, que é um serviço de streaming que eu acabei conhecendo também, mas que eu não conhecia, nunca nem tinha ouvido falar. Mas é muito bacana. A série ela retrata sobre um drama adolescente e ela é transmitida pelo canal catalão da TV3 lá na Espanha. Então ela é sim uma série espanhola. Gente, as séries espanholas estão com tudo. Magníficas, maravilhosas. Eu nunca pensei que eu fosse gostar tanto assim de séries espanholas, sendo que eu não gosto tanto do idioma, mas as séries eu acho muito, muito magníficas. Mas, vamos parar de enrolação, vamos então conhecer o elenco, conhecer a história e entender o porquê dessa série ser tão boa. Merli, antes que eu me aprofunde mais, ela já foi renovada para a segunda temporada. Que notícia maravilhosa. Vamos lá. No elenco, nós temos alguns personagens que vêm da série Merli, que alguns têm maior destaque do que outros, mas mesmo assim a gente tem alguns personagens da série Merli original, e que vieram para o spin-off. Nós temos uma adesão de novos personagens também, até porque é uma nova história, embora seja ligada a outra série, mas é uma nova história, novas abordagens, então a gente tem que ter novos personagens também. Do elenco antigo, nós temos alguns, onde os que mais se destacam é o Carlo Cuevas, que dá vida ao Paul Rubio, que é o nosso personagem principal da narrativa, e que fez com que a série ela se originasse, porque é para contar um pouco mais sobre a história dele, a gente conhecer e continuar, com o Paul. Além disso, nós temos também o David Solans, que dá vida ao personagem Bruno, que é um personagem de grande destaque lá da primeira temporada. Então, como eu peguei alguns spoilers, eu já sei o porquê deles dois serem tão importantes, Eles são os personagens de maior destaque na série, justamente porque a gente vê esse conflito entre um relacionamento um pouco conturbado que eles tiveram lá em Merli, que iniciou lá, que dá um pouco de continuidade aqui. Mas eu não vou falar ainda desse relacionamento, porque eu quero me aprofundar um pouco mais daqui a pouco. E na adesão dos novos personagens que tem bastante destaque nessa primeira temporada são o ator, Pablo Capuz, que dá vida ao Ray, que é um amigo e colega do Paul. Nós temos também a Azul Fernandes, que dá vida à Minerva, que tem um relacionamento aí com o Ray, que eu acho que ainda vai acontecer assim, cada coisa com esse relacionamento,
E esses são os novos personagens, né? Tem alguns outros personagens, mas que não se destacam tanto. Esses são os que têm maior destaque. Então, falando agora sobre a série mesmo, Saperialdi é uma série que derivou da série Merli, porque ela vem retratar, né, sobre as histórias, os próximos passos, a vida que o Paul continuou, né? A gente viu lá em Merli, para quem assistiu, que o Paul tinha uma grande admiração pelo professor Merli, né? E ele resolve então dar continuidade aos passos do professor Merli, entrando, né, para a faculdade de filosofia, utilizando o professor Merli como uma inspiração no seu caminho para ele conseguir, né, dar continuidade e ser possivelmente um professor de filosofia. E aí a série ela retrata sobre essa trajetória, né, do Paul, pra gente, que a gente vai conhecer um pouco mais sobre como vai ser essa trajetória até que ele se torne professor. E nós temos o Bruno, que é filho, né, do professor Merli, só que ele decidiu tomar um rumo um pouco diferente, que ele vai fazer história. Então a gente tem um pouco dessa separação entre o Paul e o Bruno, né, que até então eram grandes amigos e que, né, tiveram que se separar porque um foi para um lado e o outro foi para o outro. Embora as áreas deles sejam de humanas, né, bem parecidas, filosofia e história, mas eles acabam estudando em faculdades diferentes, a vida deles se torna diferente porque eles vão se ver menos, os amigos deles, embora alguns se tornem em comum, eles ainda vão ter novos amigos, então a vida deles acaba querendo distanciar um pouco eles dois, e aí a gente vê o Bruno lutando a todo custo para ter, né, a atenção do Paul, até quem já assistiu então Merli e assistindo o spin-off também, você vai perceber que o Bruno ele tem uma paixão pelo Paul e ele luta a todo momento para que ele consiga, né, estar sempre próximo, e o Paul acaba conhecendo outras pessoas que vai se fazendo com que ele se afaste um pouco mais do Bruno. Logo nos primeiros episódios a gente vê, né, que o Paul ele tá se distanciando, mesmo que ele não queira, do Bruno, e que ele tá começando a sentir alguma coisa por um outro personagem, que eu não vou dizer qual é para não dar spoiler para vocês. Nós vemos também a dificuldade do Paul a lidar, né, com a sexualidade dele, onde em uma conversa com o Bruno, o Bruno diz que ele é bissexual e que ele deveria assumir a bissexualidade dele, só que o Paul fala que ele não gosta de se rotular. E aí depois a gente vai vendo a evolução dele, né, que o conceito vai entrando um pouco mais na cabeça dele, até que em um determinado momento, em um episódio, a gente vê uma outra conversa do Bruno com o Paul e ele acaba falando, né, que ele realmente se considera bissexual. Outras abordagens que eu acho sensacionais durante a série e na série é que, por a série tratar-se de filosofia, a gente tem muita questão filosófica, muita questão que vai fazer com que a sua cabeça ela pense, ela reflita um pouco mais e vai te instigar, né, a realmente pensar e usar a sua sabedoria, já que filosofia trata justamente, né, sobre sabedoria. Algumas questões que são abordadas na série são as reflexões, né, quanto à nossa vida, quanto à nossa trajetória, até onde a gente quer chegar, quanto ao sistema que a gente vive, o sistema que é imposto em nossas vidas, quanto às relações humanas que a gente tem com uma pessoa e com outra. Então é uma série assim que vai fazer você pensar muito e que é muito maravilhosa por esses motivos, né, que eu já falei pra você. Então o que eu acho mais bacana na série, né, porque eu me identifiquei com a série porque eu gosto muito de série com drama meio que adolescente, que é um pouco que trata nessa série, e que a série nela vem fazer com que você reflita um pouco sobre algumas questões. Ela puxa para que você pense um pouco mais sobre as questões do nosso mundo. E é muito bacana as dinâmicas que a professora usa, que é a professora que tem maior destaque, embora a gente conheça alguns outros professores, mas ela é a professora que faz com que os alunos eles sintam cada vez mais, né, vontade, eles se questionem ainda mais sobre o mundo em que eles vivem, sobre as situações, sobre as relações que eles têm uns com os outros. As dinâmicas que ela usa em sala de aula são magníficas também. Uma que marcou bastante, pelo menos para mim, foi a dinâmica que ela fez a divisão da sala, em que a gente tinha meio que um debate entre os alunos e que eles iam ter que falar, né, o porquê que aquele povo, eram dois povos diferentes, eu não lembro o nome agora dos povos,
Mas eram dois povos filosóficos, né, que eles faziam um questionamento em que eles eram diferentes em alguns aspectos, iguais em outros aspectos, e aí tinha esse processo de discussão, e aí algumas pessoas passavam de um lado para outro, trocavam de acordo com que elas se identificassem mais com o pensamento. Então aquele momento fez com que a gente pudesse ver e entender um pouco mais sobre os personagens também. Então essa é a série. Se você gosta de filosofia ou se você procura alguma coisa para instigar o seu pensamento, para você se questionar um pouco mais sobre questões, se desconstruir um pouco sobre algumas coisas também, então eu recomendo que você assista Merli e assista, né, o spin-off também. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. Me segue lá nas redes sociais também, né, pra gente ter um contato um pouco maior, a gente conversar sobre série, debater, assistir novas séries, não cometer os erros que eu cometi. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, até breve, tchau, tchau.